Olá, meu nome é Felipe do Felipe Design Auto, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou desenhar a McLaren MP4-6 do Ayrton Senna, McLaren utilizada no seu tricampeonato em 1991. Já fica aí como um esquenta para a temporada de Fórmula 1 que vai começar daqui a pouquinho e que eu particularmente estou bem animado para poder acompanhar este ano. Bom, alguns de vocês têm um pouco de dúvidas como desenhar um carro de corrida, né? Porque o shape, a carroceria de fato é bem diferente. Mas aqui eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, tá? Para poder ficar mais dinâmico e vou explicando exatamente cada técnica passo a passo que eu fui fazendo nele. Então, antes de mais nada, já peço para você deixar o seu like, o seu gostei nesse vídeo, é muito importante para a gente, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E aqui a gente está começando então o desenho do nosso McLaren MP4-6 da temporada de 1991, nosso querido Ayrton Senna. Bom, os primeiros traços eu estou fazendo bem fraquinho, então é possível que vocês nem estejam conseguindo ver neste momento, tá? Mas aqui eu comecei traçando primeiro a linha de horizonte do carro, a base dele, tá? E o carro de Fórmula 1, como ele é um carro muito baixo, então eu começo fazendo por uma espécie de retângulo, né? E vou esculpindo esse retângulo, né? É um retângulo bem baixinho e eu gosto de alinhá-lo ali na altura das rodas, tá? Então aqui eu já tracei ali as primeiras rodas para me dar aí a proporção e aqui eu estou indo para a parte do bico da McLaren, tá? Lembrando que num carro de Fórmula 1 a proporção é muito importante, tá? Para que ele não fique parecendo caricato, não fique parecendo um carro de kart, por exemplo, ou uma outra categoria de acesso que não a Fórmula 1. Então vocês estão vendo que aqui mais uma vez eu estou fazendo a lógica dos círculos porque eu achei que eu tinha feito ele com entre-eixos muito curto. Então aqui eu já dei mais uma prolongada e como as linhas estão bem fininhas, é possível fazer isso sem grandes problemas, tá? Sem prejudicar o meu sketch. Por isso que a gente começa desenhando com as linhas bem finas. Ó. E aqui eu estou indo para o Santo Antônio. E agora a gente vai reforçando essas linhas, tanto do Santo Antônio quanto agora da asa traseira. Veja que aqui a gente já tem um rascunho bem básico do nosso McLaren, de como que ele vai ficar. Vai dar uma ideia legal. E agora a gente vem reforçando as linhas. Ó. Nas rodas eu gosto sempre de traçar os eixos, tanto os eixos horizontal quanto vertical, para poder nos ajudar a alinhar principalmente as rodas que vão no meio ali dos pneus, né? E nos ajuda ali a fazer algo mais centralizado. Veja que agora eu estou reforçando as linhas, ó. Já considero que acertei relativamente bem a proporção. Vocês ainda vão ver que ao longo do desenho eu vou fazendo mais algumas melhorias, tá? Mas é que eu já considero relativamente satisfeito com o que a gente tem agora. E aí a gente vai reforçando essas linhas que a gente já começou a fazer. O bico ele é muito importante para ajudar a gente aí a alinhar todo o carro, tá? E vocês estão vendo que essas linhas que estou fazendo na diagonal é para me ajudarem a ter uma noção do ponto de fuga, para que eu consiga aí traçar corretamente a roda traseira, a da frente e tudo mais, né? Aqui desenhando aquele pequeno para-brisa que os carros de corrida têm, ou que pelo menos nessa época tinham. Aqui fazendo side pod, a entrada de ar lateral, né? Veja que a gente já está aqui esculpindo nossa McLaren e já começa a sair ali bem próximo de um carro de corrida real, né? Eu já começo a fazer também alguns detalhes da livery, né? Da pintura, aquelas famosas faixas vermelhas da Marlboro.
e vou desenhando também o piloto lá dentro. Essa parte também é muito importante, a gente alinhar corretamente ali as linhas do capacete do piloto com as demais linhas do carro, para que ele não pareça desproporcional, para que o piloto não pareça ali muito pequeno dentro do carro, né? Isso é muito importante. Se você não prestar muita atenção, o piloto pode ficar parecendo muito pequeno dentro do carro, ou o efeito oposto, ele pode parecer muito cabeçudo, né? E nossa ideia aqui não é fazer uma caricatura, é fazer um sketch que retrata a realidade, mas ainda assim não estamos falando de um desenho 100% realista, tá? Que vocês estão vendo que eu estou fazendo novamente a roda, porque percebi que o entre-eixos ainda saiu curto. Então aqui, ó, eu estou dando uma prolongada nele, ó, no carro. Que aí eu percebi que o entre-eixo estava ficando muito curtinho. E agora sim, vocês até reparam que o carro tem mais postura, né? O carro tem mais presença. Aqui ele já está mais próximo da proporção dele de fato, né? Isso que é importante na fase do sketch, você fazer o desenho primeiramente com as linhas bem fininhas, né? Ali a saída de ar da frente, o detalhe da faixa vermelha de trás, ó, que eu já vou fazendo também. Algumas pessoas não gostam de marcar nessa fase. Eu gosto mais para me dar uma noção de onde que elas vão. E também como a superfície de um Fórmula 1 é uma superfície relativamente complicada, no sentido de que você tem formas muito diferentes do carro padrão, né? Esses detalhes da pintura, às vezes as faixas, né, me ajudam também a captar a proporção do carro. É quase como se fosse uma espécie de grid que você estaria fazendo, né? Então facilita nesse ponto aí também bastante. Então por isso que eu gosto de fazer as faixas, as linhas, né, os detalhes das liveries no sketch. Acho que funciona muito bem. Aqui novamente traçando as linhas que vão a um ponto de fuga imaginário, tá? E aqui a gente desenhando a nossa querida asa traseira. Vamos reforçando mais umas linhas, agora a gente vai reforçar na frente. Só para a gente poder demarcar quais são as linhas que realmente a gente quer evidenciar nesse desenho. Quais são as linhas que nos dão a proporção desejada. Aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, vejam que aquela cruz que a gente fez no centro da roda me ajuda a centralizar, né, a roda propriamente dita, né? A cruz que eu fiz nos pneus, que vai pegar ali o conjunto pneu-roda, né? Que a gente já vai detalhando o cockpit, então o volante, o piloto, seu capacete. E veja que nosso desenho aí já ganha bastante vida e dinamismo, né? Aqui a princípio eu estava na dúvida se eu fazia esse código de barras aí que é da Marlboro, né? Mas eu acabei resolvendo fazer
A minha alternativa seria fazê-la digitalmente depois, junto com alguns outros elementos, mas eu considerei que ele daria para fazer manualmente sem muitos problemas, e por ele ser grande, ele até integra com boa parte da pintura, tá? Então eu acabei fazendo manualmente, mas as outras logos eu fui adicionando digitalmente, tá? E quando chegar nessa fase eu explico direitinho o porquê, né? E qual foi a lógica que eu utilizei para poder inserir essas logos, tá? Mas voltando agora para o sketch do nosso carro propriamente dito, ó, vejo que eu vou reforçando novamente ali a linha das rodas, né? Ó, o miolo. E aqui, ó, a gente já tem nosso sketch praticamente pronto. Tanto é que agora a gente vai passá-lo, transferi-lo através do overlay para uma folha própria para marcadores. E aqui vou traçando as linhas com a caneta nanquim preta. Isso porque a caneta esferográfica ela não combina muito bem com o marcador, ela acaba borrando. Então a gente faz com a caneta nanquim, que a nanquim ela é perfeita para esse tipo de trabalho. Desculpa aqui que ele deu uma leve embaçada, mas a gente já conseguiu corrigir, tá? De vez em quando ele fica tentando focar e deixa essa lente um pouco embaçada, né? Nesse caso, como eu considero que o carro já está numa proporção legal, então aqui eu já vou mais para as partes onde eu acho que a gente precisa investir um pouco mais de tempo, que é na roda e na frente. Veja que aqui eu faço uso tanto do gabarito quanto do gabarito também, mas para poder traçar retas como se fosse uma régua, tá? Também não é crime nenhum utilizar isso daqui. Eu costumo dizer que o seu cliente, quando ele encomenda um desenho, para ele pouco faz diferença se você traçou aquela linha na mão livre ou se você fez uso de alguma régua, algum gabarito. Ele está mais interessado com o teu desenho final, com o resultado final, do que o processo que você utilizou para poder chegar até aquele resultado. Aqui eu levantei a folha para poder dar uma leve espiada no desenho de baixo. E durante um overlay é interessante fazer isso, porque você consegue visualizar, né? Às vezes a folha em cima não deixa você ver muito bem como que era o seu sketch inicial. E você, dando aquela leve espiadela, você consegue entender às vezes uma linha que não saiu muito forte, um detalhe ou outro. Então é importante você fazer uso dessa técnica, né? Veja que essa parte é uma parte bastante de minúcia, né? Que eu costumo dizer, de detalhe. Você vai sendo bem detalhista. São traços mais calmos, não é um traço rápido e dinâmico como o anterior. Apesar de que dinâmico ele tem que ser, mas não é um traço rápido, tá? Igual a gente faz com a caneta esferográfica. Aqui o nosso traço é mais cuidadoso, mais meticuloso. O legal é você tentar manter com a caneta nanquim
a mesma gestualidade que você imprimiu com o uso da caneta esferográfica no sketch anterior. Isso é fácil? Não, não é nem um pouco fácil, tá? É um pouco difícil, confesso que eu também às vezes sinto um pouco de dificuldade para soltar a mão nessa fase, mas vai por mim, é o que vai garantir que o seu desenho tenha uma identidade muito própria, que as pessoas batam o olho e reconheçam, isso aqui é o desenho do João, esse desenho aqui é do seu Paulo, enfim. Eles vão conseguir identificar, olhando um desenho seu, vão conseguir identificar que ele é teu de fato, né? Olha lá, como passando a caneta nanquim, a roda nova posição denuncia que de fato ficou bem melhor, né? Veja que ao desenhar, eu procuro às vezes fazer aquela linha inacabada, aquela linha que extravasa um pouquinho. Tudo isso ajuda você a imprimir maior gestualidade no seu desenho. Isso é muito importante. Veja que aqui boa parte eu já tenho do nosso desenho já feito, né? Olha só, as linhas básicas todas muito bem delimitadas. Fazendo aquele código de barras da Marlboro, que algumas pessoas até diziam que era uma mensagem subliminar da Marlboro. Foi utilizada também pela Ferrari depois, né? Na época do Felipe Massa, do Barrichello. Que eu vou só reforçando aquela cruz no meio da roda, né? Para conseguir fazer aí aquela elipse de centro. Vocês viram que eu peguei o lápis agora e é algo que eu particularmente gosto muito de fazer. No meu sketch inicial eu uso só a caneta, mas não costumo dar muitos detalhes na roda, porque a roda é um dos detalhes que eu deixo para o final para conseguir obter um resultado satisfatório. E aí eu deixo para poder usar o lápis nessa fase junto com a caneta nanquim, porque o lápis me ajuda a enxergar como a roda vai ficar diretamente no desenho final. Não costumo fazer essa na fase anterior, porque a fase anterior do sketch a caneta eu estou mais preocupado com as proporções e tudo, e não tanto em detalhe. E a roda geralmente é detalhe. Então deixo para fazer a roda propriamente dita nessa fase do nanquim. Primeiro com um lápis ou uma lapiseira, vou testando ali os caminhos e depois eu vou e aplico a caneta nanquim.
Agora aqui a gente já está fazendo a aplicação dos marcadores e você deve estar estranhando eu utilizar aí a cor azul e agora um tom de bege, uma espécie de amarelo, para poder pintar os carros do Ayrton Senna. Só que tem um detalhe, o carro dele é branco e vermelho, né? Então, para as áreas em branco, a gente costuma utilizar uma técnica que é semelhante à técnica de reflexão em cromados ou em pintura preta, em que a gente adiciona ali um tom de azul como se ele estivesse refletindo o céu e um tom de bege para mostrar como ele estaria refletindo a terra. E aí você torna um sketch, um render muito mais atraente visualmente por conta dessa ligeira técnica que você aplicou. Claro que eu também não recomendo você deixar só no azul e no bege, então recomendo você incluir aí um tom de cinza bem clarinho, um C1 ou algo nesse sentido. E agora já estou indo para as famosas faixas, né? Estou aqui começando com o rosa, mas o rosa ele vai ser o nosso tom mais claro de vermelho, né? Então por isso que a gente começa por ele. Olha como adicionando um tom mais escuro, a gente consegue já dar aquela noção de brilho, né, de claridade. Vai ficando bem legal, né? E aqui vou adicionar um terceiro tom de vermelho, um ainda mais escuro, para me ajudar nessas áreas aí mais sombreadinhas, né? Olha como o carro já ganha aí uma noção de volumetria legal, né? Mas ele não está finalizado assim. Óbvio que tem asa traseira precisando colorir. Olha como o efeito já fica bem interessante do vermelho mais escuro, né? Os tons de cinza são sempre importantes. Aqui a gente está fazendo, né, a parte que não pega iluminação e não é pintada da asa. E é sempre bom você ter em mãos aí na hora de fazer qualquer desenho. Que algumas coisas você no primeiro momento imagina que são pretas, na verdade elas são cinzas, né? Olha só como o preto, né? É bem vibrante, contrasta legal com essa pintura branca e vermelha, né? A parte de baixo do carro também eu vou fazendo num tom de cinza, para não deixar o visual muito marcado. E a parte de dentro da asa traseira também é pintada em cinza.
Aqui a gente tem aquela saída de ar lateral e eu gosto de fazer esse trabalho aí com os tons de cinza para parecer que ela realmente está num nível mais profundo, que está sujinha, né? Assim, com uma fuligem, algo nesse sentido, né? Olha o efeito que a gente vai fazendo naquele para-brisinha, né? Só trabalhando com os cinzas, ó, ficou bem legal também. E perceba que eu fiz ali acompanhando o detalhe do brilho do bico subindo até essa janela. Essa continuidade dos brilhos e tudo vão ajudar as pessoas a entenderem seu trabalho como um trabalho de melhor qualidade. Estamos indo para o clássico capacete amarelo, verde e azul do Ayrton. Que o nosso capacete já está pronto. Vendo os pequenos detalhes aí de patrocinador. Fazendo o vidro do capacete também. Dando aquele detalhe que a gente gosta. Olha, o sombreamento ali dentro do cockpit também é bem importante. Às vezes as pessoas tendem a ignorar essa área do cockpit, do piloto, né? Mas é legal você fazer. Acho que o desenho ganha um pouco mais de vida. Aqui estou alinhando a parte de baixo do patrocínio da Marlboro. As rodas são um detalhe bem interessante e que tende a passar batido quando alguém está fazendo um render de um carro de Fórmula 1, um carro de corrida. E como elas são rodas expostas, não é algo que as pessoas geralmente estão acostumadas a fazer, né? As rodas ficam geralmente encobertas, aqui a gente está com elas expostas. Então é interessante aí que você aprenda a fazer essas rodas minimamente bem feito, tá? Ela não precisa estar perfeitinha, como você pode ver ali a roda de trás, a roda da frente, perdão, do lado direito, ela tá um pouco borradinha e tudo, é normal, tá?
Veja como a roda ali ganha mais destaque, né? Com os tons de sombra, de luz. Aqui agora está só faltando a roda traseira. Agora a gente vai para os pontos dos highlights, né? Igualmente, no desenho de um carro normal, de Fórmula 1, é importantíssimo você fazer os highlights para enfatizar algumas partes. Quando a gente está falando de uma pintura em branco, esses pontos de highlights você vai evidenciar em outros pontos que não branco, obviamente. Então aqui a gente demarca na roda, nas áreas envidraçadas, no capacete do piloto, que é uma área que pega muita luz, né? Então é importante destacar nesses pontos, né? E demarcação de alguns pequenos frisos também, tá? A gente deposita ali na área lateral, no vermelho, né? Para poder ressaltar que é uma área que pega bastante luz. E ajudando a delimitar ali a área das rodas também. Veja, ajuda a demarcar os aros, ó. Fica bem interessante nessa delimitação dos aros. E aqui a gente apenas dando um pequeno reforço no assoalho do carro. A gente poderia finalizar por aqui, mas tem um outro detalhe que eu acho extremamente importante da gente colocar em qualquer desenho automotivo, tá? Que é fazer a parte de baixo aqui a sombra. Então a gente vai delimitando aqui a nossa sombra, ó, que vai ajudar a assentar o carro. Como a parte do carro é preta, né? Aqui eu gosto de fazer a sombra numa outra tonalidade, que eu estou fazendo num cinza C9, né? Que é um tom de cinza mais escuro. E deixando ali algumas partes ali em branquinho para ajudar a delimitar a área da carroceria, né? Ou onde a carroceria termina. E veja que nós temos o nosso McLaren MP4. E agora eu vou para uma fase que eu resolvi gravar, tá? Que é a aplicação das logos no carro. Eu não recomendo você aplicar as logos manualmente, porque você pode acabar fazendo ela torta e tudo. E se ela não estiver assim, 100% perfeita, você simplesmente caga no seu desenho. Então, para não correr esse risco, até porque as logos também nos carros elas são adesivos, né, que são coladas, eu optei por fazer isso digitalmente no carro. Você tem a opção de fazer o carro sem as logos também, não tem problema nenhum, é uma simplificação do desenho, né? Mas eu considero que ele perca um pouco da sua personalidade. Então aqui eu estou incluindo as logos de alguns patrocinadores. Eu não coloco de todos, tá bom? Para o desenho não ficar muito pesado. Eu coloco apenas das principais que ajudam a identificar o carro, tá bom? E vou trabalhando aí também com a questão da sua luminosidade.
do seu brilho, da sua opacidade. Tudo isso é muito importante para que você consiga colocar ela combinando com o restante do desenho. Então, você colocar ali as cores dos adesivos, né, numa tonalidade próxima do desenho é muito importante, é muito interessante, né, para que ela não fique ali destoando como um todo, né. Essas logos é sempre bom você procurar pegar já no formato em PNG, porque aí você facilita o seu trabalho, né? Senão você vai ter que fazer todo o desenho em volta e recortá-la. Aqui eu estou utilizando o Photopea, que é um site, tá? 100% gratuito e que ele tem exatamente as mesmas funções aí de um Photoshop. Então fica aí até como uma dica também você utilizar esse site Photopea para esse tipo de edição. A gente vai aplicando a logo da Shell na lateral também. Aqui eu trabalhei basicamente com 4 logos que eu acho que são os principais no carro do Ayrton Senna, né? Ou 4 patrocinadores. Fora a Marlboro, né? Que nesse caso aqui a gente acabou retratando com código de barras. Nós temos a Goodyear, que já aplicamos na asa dianteira. Nós temos a Shell, que aparece tanto no bico quanto no side pod. E aqui uma outra dica quando você for pegar o patrocinador, né? Procure uma logo da época, tá? Porque você, por exemplo, vai pegar da Shell, for pegar a logo da Shell de hoje, a tipografia é ligeiramente diferente. Então tente na medida do possível, nem sempre vai ser fácil você encontrar, né? Mas tente na medida do possível você encontrar uma logo da época. E aí seu carro vai ficar com um desenho bem fiel ao que tinha ali na época, né? E as outras logos, né, que a gente tem aí para colocar é a da Honda, o outro patrocinador é a Honda, que era o fornecedor de motor dessa época, inclusive um motor V12 de som maravilhoso, né? E temos mais uma ali também que vai na asa traseira. Veja, ó, ficou bem parecido com a nossa imagem base, né? Então agora é a vez da Honda. O da Honda aparece no bico e aparece também ali na caixa que cobre o motor, né? E aqui a gente sempre trabalha com todos os tipos de transformações, né? Então tem a ferramenta transformação livre, transformação por perspectiva, por deformação, skill, vários tipos. A gente vai trabalhando com elas dependendo do caso. O ideal é que a logo ela acompanhe a superfície do carro, tá? Veja que aqui a gente conseguiu encontrar exatamente essa logo que fica aí na parte do motor, né, do carro do Ayrton, né, o Powered by Honda. Então aqui isso aí também já facilitou bastante o nosso trabalho. E veja ó, que ficou praticamente na mesma posição, né? Agora a gente vai colocar o número 1, tá? O número que aparece na asa traseira. E a gente procura aí uma tipografia parecida com a que era usada no carro. A gente encontrou essa daqui. E a última é a Curtaulis. Nome meio esquisito aí. Nem sei do que é esse patrocinador. Mas aparecia bastante aí no carro da McLaren dessa época, né?
A gente vem alinhando ela para deixar basicamente na mesma posição que estava no carro do Ayrton Senna. Acho que é sempre bom a gente estar comparando com a referência, né? Porque vai nos ajudar ali a dar a noção exata das posições, né? Da proporção. Então tudo isso aí é muitíssimo importante. E aí, ó, aqui nós finalizamos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveito para poder fazer um convite para vocês participarem do grupo VIP de desenho automotivo. Um grupo que eu criei para pessoas que têm o objetivo de melhorar e estar sempre treinando as suas técnicas de desenho. Então, se quiser fazer parte, para receber ali comentários, análises do seu desenho, estar sempre recebendo em primeira mão os conteúdos que eu publicar, tanto no YouTube quanto no meu Instagram, o link está na descrição desse vídeo aqui embaixo. Bom, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Deixe nos comentários qual a sua sugestão de um outro carro que queira que eu desenhe, que certamente vai entrar aí na nossa lista. Um abraço e até mais.